como é que vocês estão? Eu dei uma sumidinha por uns dias, porque eu estava passando por um processo, um momento de transformação, acho que é bem visível, e o vídeo de hoje é sobre isso. Não sobre o meu cabelo, mas sobre transformação. Espero que vocês gostem. Pega o café. Bom, gente, então, eu acredito que esse vídeo vai ter pelo menos duas partes, porque eu quero falar a minha perspectiva sobre transformação, sobre transformações, mas eu também quero trazer a perspectiva daquela que é, para mim, a maioral, que é a Clarice Lispector. E aí, como eu estudo a obra da Clarice, estou sempre me enveredando pelos textos dela, eu gostaria de trazer cerca de 5 livros para vocês no próximo vídeo, e trazer as perspectivas que ela narra sobre transformação nas suas obras, qual é o contexto, e fazer uma análise interessante associando com esses pontos de vista que eu vou trazer aqui agora. Bom, o primeiro ponto de vista que eu gostaria de abordar é porque quando eu penso em transformação, me vem transformar o quê? A primeira pergunta que me vem é essa. E quando eu penso em transformar o quê, me vem em seguida uma possível resposta: transformar a si. E o que é transformar a si mesmo? Essa é uma pergunta filosófica. Mas, antes de tudo, o que é transformação? Já parou para pensar nisso? Na minha concepção, transformação é a mudança de algo que precisa ser transformado, precisa ser mudado. E a gente vive num mundo em que as transformações são contínuas. E quando eu falo de transformação de si, eu penso que, assim como o mundo, nós temos transformações contínuas. Nós estamos passando por mudanças o tempo inteiro. Há aqueles que acreditam que são os mesmos a vida toda. Existem pessoas que acreditam nisso, mas eu não sou esse tipo de pessoa. E aí, quando a gente pensa em transformação, a gente pensa em filosofia, a gente pensa também na palavra essência, que é uma palavra muito usada na filosofia, na literatura também, e é uma palavra bastante questionável, né? Porque do ponto de vista de algumas correntes filosóficas, se a gente for pensar em essência, a gente não vai encontrar uma coisa única, fixa. Já para outras correntes filosóficas, isso também pode ser um assunto de um vídeo no futuro, a essência vai ser uma coisa que é questionável, né? E às vezes até problemática, né? Uma palavra que é problemática, que sugere outros questionamentos. Eu não sei se acredito em essência. Eu sei que existe algo dentro de cada um de nós que é completamente impassível. Eu tenho coisas dentro de mim que existem há muitos anos, sentimentos, emoções fixas, que mesmo passando por transformações, elas retornam, sabe? Elas são fixas, mas elas não são as mesmas. E eu acredito que essas emoções, esses pensamentos, essas coisas passaram por transformações. Então, não são tão fixos assim. Estão ali, mas se movem dentro desse ali, que é esse lugar dentro de nós. Por exemplo, o sentimento de melancolia, a emoção da melancolia, a carga da melancolia, que é algo dentro de mim que aparentemente é imutável, mas que eu sei que passou por várias transformações ao longo de toda a minha vida. E dentro dessas transformações da melancolia na minha vida, eu fui aprendendo com ela. Cada vez que eu sinto a melancolia, que é como uma tristeza sem dor, uma tristeza sem peso, uma tristeza leve, uma tristeza doce, isso como eu sinto, como eu vejo, cada vez que ela vem, eu consigo refletir um pouco mais sobre o que ela é, o que ela está representando, sobre qual ponto de vista que ela está surgindo, sabe? Isso é muito legal. E eu acho que ela é diferente da tristeza justamente por isso, porque a tristeza carrega dor. No meu ponto de vista, a melancolia não carrega dor. Então, por que eu estou sugerindo a melancolia mais uma vez, além de ser o meu tema de vida, como diz a Clarice, meu tema de vida?
eu falo da melancolia enquanto uma potência de transformação. E também a tristeza. Muitas situações nas quais, inclusive nos livros eu percebo, que eu vou apresentar no próximo vídeo para vocês, a melancolia, a tristeza, elas são objetos, entre aspas, de transformação do eu, transformação de si, que também sugere uma outra pergunta, né? O que é o eu? O que é o si mesmo? Como cada um enxerga isso, né? Dependendo da corrente filosófica ou até mesmo da religião, vai enxergar o eu de uma maneira que a maioria das pessoas não enxerga, sabe? Então, acho que transformar a si mesmo, enfim, é quando a gente permite que as mudanças pelas quais nós precisamos passar aconteçam. Quando a gente permite e se coaduna com essas mudanças, de modo que elas possam existir, que elas possam acontecer. O segundo ponto importante para mim aqui é pensar a transformação diante do outro. Como as pessoas enxergam as nossas transformações? Porque uma coisa é eu pintar o cabelo e todo mundo perceber. Mas a minha mudança interna que está acontecendo o tempo todo, porque eu estou aprendendo constantemente coisas, lendo coisas, assistindo coisas, ouvindo coisas, frequentando lugares, pessoas e culturas. Será que o outro percebe a minha transformação toda vez que ela acontece? Na minha cabeça, não. Por quê? Porque tem transformações que são muito íntimas. Existem transformações que são muito específicas e tão singulares que não é possível chegar ao externo, sabe? São tão pequenas, mas grandiosas para nós, para nossa alma, podemos dizer assim, que as pessoas não vão perceber. Ou que podem perceber nas nuances do cotidiano, nas pequenas coisas do dia a dia que vão acontecendo e que uma fala que você traz, uma atitude que você tem, que a pessoa se assusta ou positivamente se toca por ela. Então, é muito relativo. Eu acho que existem sim as mudanças que são físicas, como essa que eu estou trazendo hoje, uma mudança de cor de cabelo, uma mudança de peso na aparência física, uma mudança no vestuário, né? A pessoa vai usar outros trajes que não usava antes, enfim. Mudança de cores, né? Às vezes a pessoa gosta de usar uma cor e passa a usar outra, passa a gostar de usar outra cor, e as pessoas, nossa, mas você está usando essa cor. Eu, por exemplo, eu gosto muito de preto, dificilmente você vai me ver de amarelo. Eu acho quase impossível, na verdade. Só se eu precisar de usar o amarelo por alguma questão, mas por conta própria eu particularmente não gosto. Então, essas mudanças as pessoas percebem, mas existem aquelas mudanças que para os outros não vai fazer a menor diferença, que vai fazer diferença só para você, mas que mesmo assim elas são válidas, são essenciais, são importantes. Eu vou citar um exemplo desse tipo de mudança que eu acredito, a mudança interior, que é a sua forma de perceber o mundo, sabe? Isso é muito interior, isso é muito íntimo, isso é muito singular, e nem todo mundo vai conseguir acompanhar. Outra mudança que eu acho que é relevante para nós, mas os outros não conseguem sempre perceber, é a nossa perspectiva diante do outro também. Às vezes você tem um sentimento que você nutre por alguma pessoa, e de repente você, por várias reflexões internas e acontecimentos e, enfim, coisas que a vida vai trazendo, você para de nutrir aquele sentimento por aquela pessoa. Seja de forma. Me fugiu a palavra. Seja de forma. A palavra tá vindo. Precisei pausar para atender a campainha e lembrei a palavra. Consciente ou inconscientemente. Sabe? Às vezes você resolve que você não quer mais nutrir algum sentimento por alguém. Isso é uma coisa totalmente consciente. E às vezes, inconscientemente, você percebe que aquilo não está fazendo bem para você e você precisa parar. E aí você para, entende? Nem todo mundo vai perceber. É uma mudança muito grandiosa para dentro de nós.
Mas para os outros, talvez não seja algo perceptível, notável ou até mesmo importante. Então, eu acho que a transformação diante do outro, ela é muito subjetiva para você e para o outro, e também pode muitas vezes ser imperceptível. Eu falei no início do vídeo sobre a tristeza que transforma, e eu acho que esse é um ponto importante, eu queria voltar nele, porque eu acho que a tristeza ela une as pessoas. Eu já falei isso num vídeo anterior. E vocês sempre vão me ver defendendo a tristeza aqui, porque eu acho que ela transforma, ela une, ela projeta e ela altera muitas estruturas do cérebro, tanto para o bem quanto para o mal. Quando eu falo de bem, eu falo da tristeza enquanto potência, e quando eu falo mal, eu falo da tristeza no campo da depressão, por exemplo. Mas falando da parte boa, a tristeza transforma porque ela carrega perspectivas diferentes da nossa vida. Ela permite que a gente enxergue coisas que antes, sem ela, a gente não enxergaria. Sabe um momento de muita euforia, muita alegria, que você tá assim, super eufórico e super para cima? Dificilmente você vai pensar em... Eu não tô dizendo que isso não é algo totalitário, gente, sabe? Não é algo que eu estou dizendo que é verdade universal. Eu estou falando na minha perspectiva, nas minhas experiências. Momentos de alegria não me levam a ter reflexões transformadoras tanto quanto a tristeza. Eu não sei, eu sou assim, eu funciono dessa forma. E eu tô falando isso aqui porque eu quero que vocês se percebam. Eu quero não, eu gostaria que vocês pudessem se perceber nessa perspectiva. Será que as alegrias, elas trazem as transformações que a gente espera, que a gente precisa? Ou será que a tristeza é quem faz isso? E, na verdade, a alegria também é transformadora. O que eu estou trazendo é que eu tenho a tendência a perceber que a transformação ela é muito mais profunda quando ela está associada aos momentos tristes da vida, melancólicos, enfim. E a alegria, ela consegue trazer potências de transformação, mas é de uma outra maneira. E aí eu já não tenho tanta propriedade para falar, talvez. Eu gostaria que vocês nos comentários pudessem falar, inclusive, sobre isso. E, honestamente, eu não tenho realmente muitas experiências de alegria transformadoras, porque todas elas, ou a maioria delas, foi carregada de muita tristeza e muita dor. A alegria, ela foi posterior a esse aprendizado, a essa transformação. Então, acho que essa reflexão, para mim, ela é a luz mais brilhante que habita, assim, dentro de mim, por enquanto. E eu acho que os últimos pontos que eu queria falar é o que a gente faz com a transformação e o que a transformação faz com que a gente aprenda. O que ela traz de aprendizado, né? Eu acho que são dois pontos conectados, né? O que fazer com as transformações e o que a gente aprendeu com elas. Bom, o que fazer? Cada um de nós vai intuir o que a gente precisa fazer. Eu, por exemplo, mudei o cabelo, mas a minha mudança do cabelo ela foi só um resultado de uma outra mudança interna, que começou com muitos processos, inclusive ter um canal no YouTube faz parte desses processos. A forma como eu enxergo determinadas coisas, lugares, pessoas. Então, o que eu faço com isso? Eu transformo a mim mesma. Porque essa mudança de pensamento que existiu de dentro de mim para fora, para os lugares, para as coisas, para as pessoas, ela precisa retornar. E aí, o que eu vou fazer com os lugares, com as coisas, com as pessoas e a transformação que isso está gerando na minha mente? Eu vou transformar a mim mesma. Eu vou transformar as minhas ações, eu vou transformar os meus pensamentos. A partir disso, eu vou conseguir transformar as minhas emoções, sabe? O reflexo nos meus sentimentos. Como eu vou gerenciar, o que eu vou fazer com isso? A partir desses pensamentos, eu vou conseguir ter um melhor domínio até sobre as minhas próprias questões mesmo. Por isso que é importante a gente refletir sobre si mesmo. E por isso que é importante a gente se transformar. Não ser sempre o mesmo. Até porque eu, honestamente, acho que isso é impossível. Algumas pessoas negligenciam isso, afirmando, não, eu sou assim, eu nunca vou mudar e não sei o quê. Eu não acredito nisso. Existem coisas que realmente nós temos mais dificuldade? Sim, sem dúvida. Existem situações e tipos de comportamento que nos forjam ou nos forçam, né? Fazendo uma reflexão aí sobre essa palavra, essas duas palavras, a sermos de determinada forma, a agirmos de determinada forma, a pensarmos de determinada forma. Mas se as reflexões elas tiverem uma raiz forte, profunda,
e nos permitirem pensarmos diferente, com certeza a gente consegue transformar. E a partir disso a gente aprende. E a partir disso a gente age. Então eu acho que isso é a coisa mais bonita. Transformação gera aprendizado e gera ação. E a ação transforma. Então é um círculo. Percebe? É uma coisa que não tem fim. E isso é muito lindo, é muito bonito. E eu queria finalizar o vídeo dizendo que espero que vocês se transformem sempre. Do micro ao macro. Eu espero de coração que vocês possam sempre se transformar. Porque a transformação, como eu falei, gera aprendizado, gera ação. E a ação transforma. Isso é uma das coisas que faz com que a gente seja melhor para nós mesmos, para os outros e para o mundo. Entende? E eu espero que a gente sempre consiga, mesmo com as pedras no caminho, que são várias, a gente tropeça, machuca o dedo, mas continua caminhando. Eu espero que a gente saiba que essas pedras que machucaram os nossos dedos estão ali para ajudarem na transformação. Não tem outra função. Então, eu finalizo por aqui. Lembrem-se que transformação gera aprendizado, que gera agir. E isso muda tudo. Um brinde. Tchauzinho. Até o próximo. E obrigada.